Bom, vamos lá, essa aula 3 está bem curtinha, tá? Você bem objetivo aí, tá? Essa aula a gente não vai conversar muito. Aula 3, o assunto é a multiplicação e a divisão de números complexos, né? Na última aula a gente já vinha trabalhando operações com números complexos, vimos a adição e a subtração, né? E hoje a gente conversa então sobre a multiplicação e a divisão, mas vocês vão ver que é bem sossegado, assim como eram, né, as primeiras aulas também. Deixa eu pegar aqui canetinha. Então, vamos lá, vamos ver aqui o caso da multiplicação, pessoal. Então, a multiplicação de dois números complexos, né, ele segue a regrinha da multiplicação de binômios, né? Então, a gente já faz isso há muito tempo, aí multiplicar dois binômios assim desse tipo, né? O que a gente tem que fazer, então, para fazer a multiplicação? Tem que multiplicar todo mundo vezes todo mundo, né? Tem que fazer a distributiva aqui. Então, eu vou fazer, né? Então, deixa eu pegar aqui, olha, eu vou fazer o A vezes o C e o A vezes o BI. Vou fazer o BI vezes o C e o BI vezes o DI. Todo mundo vezes todo mundo. A única coisa que muda, então, né, que vai ter de novidade aí, é que na hora de fazer a última multiplicação, quando eu fizer BI vezes DI, a gente vai ter o I vai ficar elevado ao quadrado. E o I ao quadrado, não sei se vocês lembram lá da primeira aula de números complexos, o I ao quadrado é muito importante para a gente, né? Então, vamos lembrar, vou deixar aqui no cantinho, ó, o que a gente sabe, né? Que os matemáticos, eles inventaram o I exatamente para isso. Eles falaram assim, não existe nenhum número ao quadrado que dá negativo. Então vamos inventar esse I aqui, essa unidade imaginária, que ao quadrado dá menos 1, né? Então, essa relação fundamental vai ser usada nos exercícios de hoje, tá? Tanto na multiplicação como na divisão. Então, a hora que eu fizer a multiplicação BI vezes DI, o I vai ficar ao quadrado e eu vou trocar o I ao quadrado, então, por menos 1. Bom, só isso que tem de diferente aí, esse detalhe. Vamos lá, vamos fazer isso daí, pessoal. Vou fazer mais aqui para baixo, tem mais espaço. Olha, se eu fizer então aqui ó, o primeiro pedacinho, ó, a primeira multiplicação, A vezes C, né? Não sei quem é o A, quem é o C aí, vou escrever AC, né? Depois, A vezes DI, vou fazer também aqui, ó, mais A vezes o DI. Depois, aqui, ó, BI vezes C, tá vendo? Eu vou pensar no I como se fosse a letrinha lá, como se fosse o X quando a gente está multiplicando, que a gente deixa por último, tá? Na verdade não importa muito a ordem, porque é uma multiplicação, mas eu vou sempre deixar o I para o final, tá? Então, BI vezes C, eu vou fazer CBI, tá? Aqui, ó. CBI. E o último pedaço, a última multiplicação, BI vezes DI. Então, isso é B vezes D vezes I vezes I. Então, I vezes I é I ao quadrado. Então, isso daí eu posso escrever assim, ó, como B, D, I ao quadrado, né? E é esse I ao quadrado aqui, então, que precisa ser modificado, tá bom? Então, eu vou fazer mais uma passagem para arrumar isso daí. Esse I ao quadrado, olha aqui, ó, ele é menos 1. Então, eu jogo fora esse I ao quadrado e penso no menos 1 no lugar dele. Como é que vai ficar, então, isso daí? Olha, vai ficar AC mais ADI, né? Mais CBI. E o último termo, menos 1. Olha, aqui o I ao quadrado é menos 1. Menos 1 vezes D vezes B. Esse menos 1 ele deixa negativo aqui esse termo, ó. Tá vendo? Então, BD vezes menos 1 é menos BD. Vou escrever aqui, ó. Menos BD. E agora eu posso juntar os termos semelhantes, então. Bom, vou juntar aqui embaixo, ó. Juntando os termos semelhantes, olha, o AC e o BD não tem I, né? É a parte real. Vamos juntar os dois aí. AC mais ou menos BD. Eu já vou colocar direto menos BD. Essa aqui é a minha parte real. E agora a parte imaginária, ó, é AD, é ADI mais B mais CBI, né? Então é o AD mais o CB
e tudo multiplicando I. A gente não vai trabalhar dessa forma com letrinha, né? Nós vamos trabalhar com número, eu vou mostrar os exemplos para vocês, mas só para a gente pensar então no que foi feito. Olha, voltando aqui, multiplicamos todo mundo vezes todo mundo, né? Aí, o quarto pedacinho aqui, o I multiplicou por ele mesmo, ficou ao quadrado. Aí o I ao quadrado eu troquei por menos 1, então essa que é a novidade aí, né? I ao quadrado não pode ficar ao quadrado, ele troca por menos 1, some o I, tá vendo? Toda vez que ele fica ao quadrado, ele some. Menos 1 vezes BD, lá, ficou menos BD. E aí eu junto, né, o que é semelhante, parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Vamos fazer isso com números, né, que fica mais simples de entender. Vamos lá? Ver alguns exemplos. Ó. Primeiro exemplo, vamos fazer a multiplicação aí. Então, ó, primeiro, 2 vezes o 1, 2. 2 vezes o I, 2I. Depois, 3I vezes 1, 3I. 3I vezes I, 3I ao quadrado. Agora, o que eu vou fazer? Fazer mais uma passagem aqui, trocando esse I ao quadrado por menos 1. Então, vai ficar 2 mais 2I mais 3I e menos 3. Veja, ó, menos 1 vezes 3 é menos 3. Tudo bem? Agora, só arrumando aí o que é semelhante. Ó. Então, aqui eu vou juntar o 2 com o menos 3, porque não tem o I, é parte real. 2 menos 3, menos 1, né? E parte imaginária com parte imaginária. 2I mais 3I, 5I. E está feita a multiplicação, pessoal. Isso aqui é a multiplicação. Bom, vou fazer mais alguns aqui, mas é tudo do mesmo jeito. Olha aqui, ó. O 3i vai multiplicar todo mundo, tá? Então aqui esse primeiro número não tem a parte real, não tem problema. Tem que fazer a distributiva também. Ó, 3i vezes menos 2, 3i vezes 4. Vamos lá? Então 3i vezes menos 2, 3 vezes 2 é 6, aí menos 6i. Depois 3i vezes 4i, 3 vezes 4 é 12. E tem i nos dois, então i vezes i é i quadrado. Pega esse i quadrado, vira menos 1, e aí a gente faz a continha. Aqui não tem nem muito o que fazer, né? Menos 6i, olha. E aqui, menos 1 vezes 12 é menos 12. Bom, se eu quiser arrumar, né? A gente costuma botar a parte real primeiro. Menos 12, menos 6i. Bom? E o terceiro exemplo, mesma coisa, vamos lá. 2 vezes 3 é 6, aqui menos e mais é menos. Menos 6. 2 vezes o 2i, 4i. Né? Depois, menos 1i vezes menos 3, ó, menos e menos é mais, hein? 3i. E i vezes 2i aqui, menos 2i quadrado. Olha, sinal diferente, né? É menos 2i quadrado. Mesma coisa, o i quadrado vira menos 1. Então eu fico com menos 6 mais 4i mais 3i. E menos 2 vezes menos 1, mais 2. Sempre troca o sinal, então. O número que está com i ao quadrado, troca de sinal. Sempre assim. Some o i ao quadrado, porque ele vira menos 1, e o menos 1, multiplicando, troca o sinal. Vamos lá, juntando, então, semelhantes. Eu tenho menos 6 mais 2, menos 4. E 4 com 3, 7. E fechou, pessoal. Mais um exemplo. Tudo bem? Então, multiplicação bem simplesinho, né? Sem muito problema. Aí vamos para a divisão, então, dos complexos. A divisão de complexos, ela envolve aquele conceito que eu comentei numa aula anterior. Eu lembro que eu falei para vocês que ia aparecer o exercício, aí eu acabei falando, mas é um assunto que vai ser usado agora, que é o conjugado do número complexo. Né? Então, o que significa aqui o conjugado de um número complexo? Então, defini para vocês numa aula anterior que se Z é A mais BI, então Z conjugado é A menos BI. Né? O conjugado de um número complexo é o próprio número, só que trocado o sinal da parte imaginária dele.
Tudo bem? Para que nós vamos usar esse conjugado? Para resolver o problema da divisão de complexos. Porque, na verdade, fazer a divisão de dois números complexos, né, o que a gente vai fazer, na verdade, é tirar a parte imaginária do denominador. É muito parecido com o que a gente fazia com raízes, né, aquela racionalização do denominador. Vocês lembram quando a gente tinha lá, por exemplo, 3 raiz de 2 sobre raiz de 5, por exemplo. Sobre 2 raiz de 5. Né? A gente não podia deixar o número desse jeito. Né? O que tinha que ser feito quando acontecia isso, né, no resultado? Tinha que tirar essa raiz do denominador. A raiz em cima, no numerador, ela não tinha problema de ficar. Mas no denominador ela não podia, não tinha muito sentido dividir por um número irracional. Né? Então, o que a gente fazia para resolver esse problema? Lembra? A gente multiplicava, né, por essa raiz do denominador que estava dando problema, em cima e embaixo. Né? Fazia continha e aí acabava desaparecendo. Quando eu fazia isso aqui ao quadrado, né, acabava desaparecendo, saindo um 5 aqui e tal. E aí a gente podia terminar esse exercício. Então, essa ideia da racionalização do denominador, a gente também aplica à divisão de complexos. Né? Se a gente tiver, então, na hora de fazer a divisão, no denominador, né, um número complexo com parte imaginária, essa parte imaginária não pode ficar embaixo. Né? E como é que a gente tira essa parte imaginária do denominador? Né? Multiplicando, olha, também por um mesmo número em cima e embaixo, só que agora a gente vai multiplicar pelo conjugado do número complexo. Tá? Quando eu coloco aqui o conjugado do número complexo, né, do Z2 aqui, ó, copio ele aqui, ó, é como eu fazia com a raiz, né? Eu copio ela aqui e coloco em cima também, porque aqui tem que ser o mesmo número. Lembra disso daí, pessoal? Por que eu tenho que colocar embaixo a raiz de 5 e colocar em cima também? Porque raiz de 5 por raiz de 5 aqui é 1, né? E isso não modifica o resultado. A mesma coisa aqui, ó. Tá vendo? Ó, quando eu coloco esse conjugado embaixo para poder resolver o meu problema, eu coloco em cima também, porque daí dividido por ele mesmo aqui é 1, e isso aqui não modifica o resultado, continua Z1 sobre Z2. A ideia é a mesma, tá? Vamos ver isso daí, a aplicação dessa ideia num exemplo, pessoal. Olha aqui, ó, nosso exemplo. Então eu tenho 3 mais 2i, né, um número complexo com as duas partes aí em cima, dividido por 1 mais i, um complexo também embaixo, poderia ser qualquer número, tá, pessoal? Peguei qualquer exemplo aí. Bom, o que eu vou fazer então? Então, efetuar essa divisão, na verdade, é tirar o i de baixo. Tá bom? Essa que é a ideia principal. Toda vez que aparecer uma divisão de complexo, eu vou pensar assim, bom, como é que eu faço para arrancar esse i do denominador, da parte de baixo? E como é que eu faço isso? Multiplicando, né? Multiplicando embaixo e em cima pelo conjugado do denominador, do que está me dando problema. Então, se 1 mais i é o número do denominador, eu vou colocar o conjugado dele aqui embaixo. Quem é o conjugado de 1 mais i? É o 1 menos i, né? Tudo bem? Mas eu coloco isso em cima também, porque fazendo isso, ó, essa fração aqui, 1 menos i dividido por 1 menos i, é 1, né? Qualquer número dividido por ele mesmo é 1. E 1 vezes esse número é esse número ainda, não estou mexendo em nada. Né? Mas eu vou fazendo assim, eu sempre vou conseguir eliminar o i do denominador. Agora vamos fazer a continha. O que virou aqui? Virou duas multiplicações de complexo, como nós vimos no exercício, no exemplo anterior. Né? Eu vou fazer 3 mais 2i vezes 1 menos i na parte de cima, e vou fazer 1 mais i vezes 1 menos i na parte de baixo. Vamos lá? Vamos fazer isso então, pessoal. Atenção. Eu vou fazer um riscão aqui, ó, porque eu vou fazer duas multiplicações. Em cima, ó, 3 vezes 1 é 3, 3 vezes menos i, menos 3i. 2i vezes 1 é 2i, 2i vezes menos i é menos 2i quadrado, hein? Ó, tudo bem? Menos i mais é menos, 2i vezes i, 2i quadrado. E agora o que eu posso fazer em cima? Eu posso tirar
Posso arrumar aqui. Eu posso tirar esse i ao quadrado daqui. Isso aqui é menos 1. Né? E vamos fazer a parte de baixo agora. A parte de baixo, ela sempre vai ser um produto notável. Olha, 1 mais i vezes 1 menos i, né, é o produto da soma pela diferença. Isso aqui é um produto notável. Tem uma regrinha para resolver se a gente quiser. Tá bom? A regrinha é assim, ó, o produto de um número, né, pelo seu conjugado aqui, é sempre o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. O resultado aqui vai sair 1 ao quadrado menos i ao quadrado. Mas se eu não souber dessa regrinha, também não tem problema. Eu faço o que eu fiz na parte de cima. Multiplico todo mundo vezes todo mundo. Eu vou fazer isso aqui. Olha. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes menos i é menos i. Aqui, i vezes 1 é i. E i vezes i é, aqui, ó, menos i quadrado. Vejam que o mais i e o menos i vão desaparecer, né? Vai sumir aqui. E eu vou ficar com exatamente isso, ó, com o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. É que o primeiro aqui é o 1, e o 1 ao quadrado é o próprio 1, né? Isso que ele ficou só 1 aqui, mas na verdade é primeiro ao quadrado menos segundo termo ao quadrado. Bom, agora o que eu vou fazer? Vamos resolver o problema dos i ao quadrado aí, né? Então, ó, esse i ao quadrado aqui é menos 1 também. Tudo bem? E vamos lá, então como é que vai ficar isso? Olha, em cima vai ficar 3 menos 3i mais 2i. E aqui menos 1 vezes menos 2 dá mais 2. Na parte de baixo vai ficar 1, aqui menos 1, né? Com esse menos aqui vai ficar mais. Aqui, ó. Bem, então aqui, ó, era menos ou menos 1. Menos ou menos 1 é mais 1. E aí, terminando, então, vamos só juntar o que é semelhante. Ó, vou juntar o 3 e 2 aqui, é 5. Vou juntar esses dois aqui, vai ficar menos 1i, né? Menos 3 mais 2 aí. E embaixo 2. E tá feito, pessoal. A divisão, né, de complexos. Então, efetuar a divisão é isso. Viu que é uma divisão, já olha para o denominador, fala quem é o conjugado desse denominador. De 1 mais i é 1 menos i. Então coloca ele aqui, coloca igual em cima e faz a multiplicação em cima, faz a multiplicação embaixo. Todo mundo vezes todo mundo. Depois, aonde tiver i ao quadrado, lembra de trocar por menos 1, multiplicar. E aí o que acontece? Some o i ao quadrado da parte de baixo, da parte de cima não tem problema que sobre i, mas embaixo não pode sobrar i, esse é o nosso objetivo aqui, tirar o i do denominador, tá bom? Então, some o i ao quadrado da parte de baixo e a gente tem então um resultado possível, né, de ser deixado aí, tá bom? Então é isso que eu queria mostrar sobre multiplicação e divisão. Os exercícios, pode ser que tenha alguma coisa um pouquinho diferente, né? Sempre tem um exercício ou outro que dá mais trabalho, mas de uma forma geral é isso, tá, pessoal? Então, continha de multiplicar, continha de dividir. Até a próxima, pessoal.